Olá pessoal, hoje nós vamos fazer uma breve revisão sobre o conteúdo porcentagem. Então, alguma vez no seu cotidiano você deve ter se deparado com esse símbolo, o símbolo de porcentagem. E porcentagem é uma maneira muito utilizada para representar partes de um todo, partes de um inteiro. Então, de certa forma, porcentagem também é uma fração. Então, digamos que aqui seja um bolo. Eu não sou muito bom de desenho, mas digamos que seja um bolo. Este bolo aqui está na sua forma inteira, ou seja, ele é um inteiro e esse inteiro equivale a 100% do seu valor, ou seja, é o valor completo. Mas, se pegarmos apenas a metade desse bolo, aqui seja metade, digamos que seja metade desse bolo, e meio, metade do bolo equivale a 50%, que é a mesma coisa que pegar 100 e dividir em duas partes. Duas partes desse bolo, ficamos com duas partes iguais de 50% do bolo, cada uma no caso. Duas partes iguais, 50%. Se pegarmos esse bolo e dividirmos ele em 4 pedaços, nós iremos ficar com 1/4. Aqui é 1/4 do bolo, 1/4 do valor inteiro. Que é a mesma coisa de você pegar 100% do valor do bolo, do bolo total, e dividir por 4, que vai dar o quê? 25%. Então, esse pedaço do bolo equivale a 25% do bolo total. Então, essa é uma maneira grosseira de explicar aqui a vocês como representar aí partes de um todo usando a porcentagem. O seguinte, a porcentagem ela pode ser escrita da seguinte maneira. Podemos escrever porcentagem da seguinte maneira: 8%. Aqui eu peguei esse exemplo do 8, mas poderia ser qualquer outro número. E pode ser utilizado com a simbologia, né? Que é 8%, esse símbolo, certo? Que pode ser escrito também 8 sobre 100. Essa simbologia, sempre que você vê essa simbologia, você pode pegar esse valor aqui, que tiver antecedendo essa simbologia, e pode dividir ele por 100. E quando você divide, faz essa divisão, nesse caso aqui eu fiz o 8 dividido por 100, obtive a forma decimal, 0,08, que é a mesma coisa de 8 sobre 100, que é igual a 8%. Então, vamos fazer aqui só para a gente conferir. Vamos aqui, eu peguei o 8, dividi por 100. 8 não dá para dividir por 100, o que eu faço? Acrescento um zero e aqui um 0, 80 ainda não dá para dividir por 100, o que eu faço? Acrescento mais um zero, acrescento um zero aqui também. Agora sim, 800 dá para dividir por 100, que dá 8. 8 vezes 100, 800, fazendo a subtração, 0. Então temos 0,8. Só para tirar a tema. Certo? Essa é a forma decimal. Para você obter a forma decimal, o que você vai fazer? Se você tiver com essa forma, você vai pegar o 8, vai dividir por 100, o valor que tiver antecedendo o símbolo, você vai dividir por 100 e vai obter a forma decimal. Temos aqui mais alguns exemplos. Temos aqui 10%, por exemplo. 10%, como que eu posso escrever 10%? 10 sobre 100. Que é a mesma coisa aqui. Utilizando aqui o macete da vírgula, vou fazer aqui um pouco afastado. Eu tenho 10, certo? E tenho 2 zeros no 100. A vírgula está aqui, imaginária, certo? Então, se tem um 2 zeros, a vírgula vai correr para cá 2 vezes, certo? Então, ela vai ficar aqui. E como que eu posso escrever? Tanto eu posso escrever 0,1, como posso escrever 0,10. Se aqui tiver só 0,1, vai estar subentendido que tem o zero aqui, certo? Então, a forma decimal de escrever
10% é 0,10 ou 0,1. É a forma fracionária 10 sobre 100. Mais um exemplo aqui, temos o 25%, que eu posso escrever como 25 sobre 100. 25 sobre 100. Na sua forma decimal, eu vou pegar 25 e vou dividir por 100. Digamos que a vírgula esteja aqui, certo? O 100 possui 2 zeros. 1, 2. Então a vírgula vai ficar aqui. Aqui a gente não tem zero, a gente faz o quê? Acrescenta. Então, na fórmula decimal de 25% é representada por 0,25. E a sua forma fracionária é 25 sobre 100. Ou seja, 25% é igual a 25 sobre 100, que por sua vez também é igual a 0,25. Certo? Agora nós temos aqui uma forma decimal. Ah, mas já está na forma decimal. Certo, tudo bem. Mas a gente pode ainda pegar o 8,5, que é o exemplo utilizado, dividir por 100. Está aqui na sua forma fracionária. E a sua forma decimal qual é? É a mesma coisa de você pegar o 8,5 e dividir por 100. Temos duas casas aqui, o 0, 2 zeros. Então a vírgula corre o quê? 2 casas, certo? Corre um aqui, não tem zero, a gente acrescenta, corre outro aqui e a vírgula fica aqui. Então a fórmula decimal nada mais é de 8,5%, 0,085. Ficou um pouco tumultuado aqui, mas dá para entender. Estou fazendo aqui só para separar. 0,085. Essa é a nossa forma decimal. Por que ficou 0,085? Por quê? Porque nós já temos uma vírgula aqui. O 100 tem dois zeros. Então nós percorremos aqui, ó, 2 casas. Percorremos uma casa, como não tinha um zero, nós acrescentamos e percorremos outra casa. Então ficou 0,085. Vamos fazer aqui mais um exemplo. Nós temos aqui agora o 12,3%, que na sua forma fracionária vai ficar 12,3 sobre 100, que é a mesma coisa que 12,3 dividido por 100. Na sua forma decimal, nós vamos utilizar o mesmo macetinho aqui. 12,3 são 2 casas, né, que nós vamos percorrer, que é a quantidade de zeros, a vírgula está aqui. Se ela vai percorrer 2 casas, então ela vai ficar 1, 2, a vírgula vai ficar aqui, ó. Então nós vamos ficar com 0, aqui nós não temos 0, a gente acrescenta 0,123. Essa é a forma decimal de representar 12,3%. E aqui é a forma fracionária, certo? Então você pode usar esse método. Se você não conseguir fazer usando o método aqui de pular as casas, você pode estar fazendo a divisão normal, pegar o 12,3 e dividir por 100. Ou 25 dividir por 100, 10 dividir por 100, fica a seu critério. Porém, essa é uma forma mais rápida de você conseguir resolver. Então, aqui nós reescrevemos ela utilizando a forma decimal e agora nós vamos pegar a forma. Aliás, pegamos a forma percentual, né, com o símbolo de porcentagem, escrevemos ela na forma fracionária e escrevemos na sua forma decimal. Agora nós vamos pegar ela na sua forma fracionária e vamos escrever na forma percentual. A mesma coisa, esse símbolo, número 100 do denominador, que é o numerador, que é o denominador,
sempre vai representar o símbolo de porcentagem, esse símbolo aqui, né? O 100 sempre vai representar esse símbolo de porcentagem. E aqui nós temos 3 sobre 100, ou 3 dividido por 100, que é a mesma coisa de você escrever 3%. Se temos 6 sobre 100, é a mesma coisa de você escrever 6%. Se temos 30 sobre 100, é a mesma coisa de você escrever 30%. Certo? Aí se você quiser transformar, vamos aqui para o primeiro. Se você quer transformar essas maneiras aqui na forma decimal, o que você vai fazer? Dividir o 3 por 100. Aí você utiliza o quê? Os números do zero, certo? Você tem o 3 aqui. Você tem o 3 aqui. A vírgula, vamos dizer que a vírgula está aqui. A vírgula desse 3, vamos dizer que ela está aqui, certo? Aí você vai percorrer duas casas. Aqui não tem zero, a gente acrescenta 1, 2. E aqui outro zero. Então a fórmula percentual aqui é 0,03. Esse aqui, essa fórmula aqui vai ser quase a mesma coisa, porém o 6. Por quê? Porque você vai percorrer duas casas. Temos o 6, a vírgula está aqui, né? 2 casas. Então você acrescenta o 0, 2 casas. Vai ficar 0,06. Aqui nós temos o 30%. O 30 dividido por 100, o que você vai fazer? Você tem o 30. Você tem o 30. Vou fazer aqui embaixo. 30. Supomos que a vírgula está aqui. Aí 2 casas. Por quê? 0. Nunca esqueça. Por conta do 100, que tem 2 zeros. A vírgula vai ficar aqui. Eu acrescento um 0. Então sua forma decimal vai ser 0,30. Ok? E quando o valor passa de 100, como que a gente pode fazer? Temos aqui o exemplo. 120%. A mesma coisa, o que você vai fazer? 120 sobre quem? Sobre 100. Temos um macete. Olha aqui, ó. Temos um 0 aqui em cima e temos um 0 aqui embaixo. O que a gente pode fazer? Corta. Que significa quase a mesma coisa que dividir, porém é 0. Aí fica mais fácil. Se você for dividir 12 por 10, vai ficar bem mais fácil de você conseguir resolver. Se é de você utilizar agora 2 casas, você só vai utilizar uma. Por quê? Porque você cortou o 0 com esse. Você cancelou esse 0 com esse. Digamos que temos o 12. Só agora a gente só vai percorrer uma casa. A vírgula está aqui, certo? Aí a vírgula vai ficar aqui. Então, a forma decimal é 1,2. Entendido? Temos aqui agora o 130%. Como que a gente vai fazer? Vamos fazer da mesma maneira, 130 sobre 100. Você pode cortar o 0, como eu cortei aqui, ó. Porque tem o 0 aqui em cima e tem o 0 aqui embaixo na mesma casa. Ou você pode utilizar os 2 zeros aqui, como você já está acostumado a fazer, e ó, percorrer aqui, ó, para você dividir o 130 por 100. Uma casa, 2 casas. Vai ficar 1,30, que é a mesma coisa que 1,3. 1,3. 220%, como que a gente pode fazer? Da mesma maneira. 220 sobre 100. Então, o que você pode fazer? Você pode cortar o 0 com o 0 aqui para simplificar e você dividir 22 por 10. Ou você pode pegar o 220. Supomos que a vírgula está aqui e percorrer as 2 casas. 2. E a vírgula vai ficar aqui. E qual é o valor decimal? 2,2.